Olá, muito boa tarde a você aí de casa, ótima semana. A gente começa o esporte hoje com notícia boa, falando da vitória da Chapecoense, um presente para os papais ontem, domingo, na Arena Condá. A Chapecoense quebrou o tabu, pela primeira vez na história venceu o Corinthians e foi aquele jogo que a gente estava acostumado, sabe aquele jogo de matar a saudade que a gente estava acostumado de ver a Chapecoense vencendo nos últimos minutos da partida, torcedor fazendo festa na Arena Condá. Foi um dia incrível, com certeza. Domingo de estreias na Arena Condá. A Chape entrou em campo com o novo comandante Guto Ferreira, que tratou de escalar outras duas novidades no time, Diego Torres e Vitor Andrade. Mesmo com as alterações, uma coisa não mudou na equipe: a falta de atenção no começo de jogo. Logo aos 5 minutos, Jandrei defendeu a cabeçada de Roger, só que no rebote, Marquinhos Gabriel mandou para a rede. É a terceira vez nos últimos 5 jogos que a Chape leva um gol antes dos 10 minutos de partida. O Verdão sentiu o golpe. No banco, Barreto foi expulso por reclamar da arbitragem. O Corinthians teve chances de ampliar. Neste lance, o travessão e a falta de pontaria salvaram a Chape. Torcedor da Chape, o primeiro tempo foi do Corinthians, que fez o gol e mandou no jogo. Mas ainda restam 45 minutos de partida. 45 minutos para, quem sabe, brilhar a estrela de um estreante? Vitor Andrade, substituído, não voltou para o segundo tempo. E com a entrada de Bruno Silva, a Chape passou a pressionar o Corinthians. Aos 21 minutos, de goleiro para goleiro, no balão de Jandrei, uma lambança de Cássio, que fez a defesa com as mãos fora da área. O juizão deu amarelo para o atleta corintiano e irritou os torcedores na arena. Na cobrança de falta, o estreante Diego Torres fez a estrela brilhar e marcou o gol de empate. Os papais da Chape estavam felizes com o empate quando receberam outro presente na arena. Veio do banco a aposta do estreante Guto Ferreira, o gol da virada. Aos 49 minutos do segundo tempo, Dofo aproveitou o rebote e deixou o dele. Essa é a primeira vez na história que a Chape vence o Corinthians. Principalmente pelo segundo tempo, qualquer resultado que não fosse esse seria uma injustiça com a Chapecoense. Eu exalto aqui o comportamento de todos que estiveram dentro de campo, a fibra, a garra e principalmente a inteligência, a entrega. E foi um resultado importantíssimo que nos colocou aí em 13º. Na próxima quarta-feira, Chape e Corinthians se enfrentam novamente, só que aí pelas quartas de final da Copa do Brasil. E se o Verdão quebrou o tabu de nunca ter vencido o time paulista, pode também marcar a história com a vaga inédita à semifinal. Cada jogo é um jogo. E agora é planejar, trabalhar e buscar no jogo de quarta-feira fazer um grande jogo, né? Um jogo de superação, um jogo que a gente possa mais do que nunca aí ultrapassar mais essa meta, né? Tá aí. Boa tarde, Boa Badar. tarde. Que estreia, né? Muito Precisávamos de um resultado assim, dúvida. né? Para ganhar confiança, até porque quarta-feira tem novo Corinthians pela Copa do Brasil, mas o resultado que nos interessava era o de ontem. Sim. Não, foi uma grande vitória, aliás, um domingo extraordinário, como poucas vezes tivemos, né, neste ano aqui em Chapecó, né? A Chapecoense precisava desta vitória. Foi uma semana complicada, uma semana tumultuada, dentro e fora de campo. Então, para tranquilizar o ambiente, para tornar o ambiente mais leve, mais agradável, se fazia necessário uma vitória contra o Corinthians. E o time cumpriu com a sua missão, né? Não fez um bom primeiro tempo, não foi bom. O Corinthians fez 1-0, a gente viu os lances ali, poderia ter liquidado a fatura no primeiro tempo, mas tudo começou com a entrada do Guto Ferreira em campo. Entrou acenando para os torcedores, punhos cerrados, fazendo sinal de força para os torcedores, e os torcedores foram no embalo, né? Mas aí o time entrou desconcentrado em campo de novo, e inexplicavelmente, não pode, gente, tem que entrar ligado do primeiro minuto. Começou cedo os erros da Chapecoense, a 5 minutos o Corinthians já fez 1-0 com o Marquinhos Gabriel. E a gente vai ver os lances aí, já no primeiro tempo era para ter liquidado a fatura. Já no primeiro tempo era para ter, como é fácil expulsar jogador da Chapecoense num jogo contra o Corinthians, né? Ali o Clayson, essa coisa querida que ontem jogou água numa torcedora, perdeu o gol cara a cara, depois o Matheus Vital, o nome desse menino, né, mandou a bola no travessão, que salvou a Chapecoense. Então ali já era para o Corinthians, quem sabe, ter liquidado a fatura.
fez 1 a 0 e teve mais 2 oportunidades claras, boas para fazer 2 e quem sabe até 3 a 0. O Jandrei salvou em uma e a trave salvou na outra. E a Chapecoense no primeiro tempo não conseguiu se encontrar muito. Agora no segundo tempo, a partir da entrada de Bruno Silva, a Chapecoense melhorou no jogo. O menino de novo incendiou o jogo e no segundo tempo só deu o Chapecoense. Aí, inexplicavelmente, o árbitro carioca, Graziani, não sei das quantas, deixou de expulsar o goleiro Cássio. Que vergonha para a arbitragem. O Corinthians não precisa disso, sua grandeza. O Brasil inteiro falou que era lance para expulsão, menos o árbitro que amarelou, que pipocou e deu apenas o cartão amarelo para o Cássio. Mas o castigo veio aí, que bela cobrança do Diego Torres, de perna esquerda. Batedor de falta na Chapecoense de perna esquerda faz tempo que não aparece, né? O Diego Torres não estava fazendo lá uma grande atuação, mas foi impecável na cobrança. E o resultado merecido veio aí, né? Pela luta, pela persistência. Se lá contra o Sport Recife a vitória escapou nos descontos, aqui ela veio nos descontos, né? E foi muita emoção, o torcedor vibrou, o torcedor comemorou. O Guto Ferreira chamou os jogadores no centro do gramado para cumprimentar os torcedores, algo que não era comum a gente ver. Olha que bela jogada também do Márcio Araújo. O Canteiros entrou muito bem no jogo. O Dofo, que a gente cobrava, né, que entrou bem no jogo lá contra o Botafogo, depois não apareceu mais no time, ontem entrou, foi bem e fez o gol, né? 2 gols de argentinos, gente, olha só, 2 gols de argentino para acabar com a nhaca da Chapecoense nunca ter vencido o Corinthians, de quebrar um tabu de 7 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, para tirar a Chapecoense da zona de rebaixamento e para dar uma alegria muito grande para os papais torcedores da Chapecoense e para aqueles que querem o bem da Chapecoense, para aqueles que gostam da Chapecoense, para aqueles que se incomodam quando a Chapecoense não está bem, quando as coisas não vão bem. Muita gente nós ficamos tristes, chateados, né? E precisava dessa vitória para que se criasse um novo ambiente, um novo clima. Então nem tudo está certo, nem tudo está perfeito, muito pelo contrário. O primeiro tempo principalmente, né, a gente viu que o time ainda precisa melhorar, evoluir, alguns jogadores sem ritmo de jogo ainda, sem aquele entrosamento ideal, porque é um novo trabalho do Guto Ferreira, mas o Guto Ferreira estreou com o pé direito e no segundo tempo principalmente a Chapecoense resgatou a competitividade. É o DNA da Chapecoense do segundo tempo que nós queremos ver, mas vamos em frente porque a peleia é grande pela frente. Mas ontem a gente saiu muito esperançoso de que a Chapecoense vai engrenar na temporada. Com certeza. E ainda ontem, né, a Chapecoense anunciou e apresentou hoje de manhã, agora há pouco, o novo diretor executivo de futebol, o André Figueiredo, que vem lá de Minas Gerais, né, Badá? Não é muito conhecido aqui por Chapecó, mas hoje de manhã, durante a entrevista coletiva, então, ele se apresentou e falou um pouquinho, então, da trajetória dele no mundo do futebol. Olha só. Desde os 13 anos no futebol, como atleta, né? Passei em alguns clubes, inclusive num clube aqui do estado. Passei em todos os cargos possíveis dentro do Atlético em 14 anos. Fui ex-atleta lá, me formei lá na base. Fui contratado como coordenador de captação. Depois virei gerente da base. Fui auxiliar do Marcelo Oliveira no profissional, quando fui requisitado. Ele entendeu que era uma experiência que ele podia usar lá em cima. Virei diretor de futebol geral e virei diretor de futebol do profissional. Nesses 14 anos de Atlético, eu passei por todas as funções dentro do clube. Então, eu penso que, por ter passado em todas essas funções, desde a menor até a maior, tenho muita experiência, né, dentro de um departamento de futebol. Então, acho isso que penso que é uma boa credencial para estar assumindo a Chape e poder, né, junto com o presidente, junto com as pessoas que já trabalham aqui, fazer um grande trabalho e dar seguimento no que já é feito e tentar, né, a partir do momento que você vai conhecendo as pessoas, vai conhecendo a cultura do clube, tentar implantar algumas coisas a mais ou não. Tá aí então o novo diretor executivo do clube que vem para substituir o Rui Costa. Vamos combinar e vamos ser sinceros, eu acho difícil alguém aqui que conhecesse e acompanhasse o trabalho do André Figueiredo, que foi uma escolha do presidente Maninho, uma escolha pessoal, mais um exemplo do que havia sido o Rui Costa, né? Outros nomes estavam sendo cogitados, foram 8 nomes que foram cogitados e o escolhido foi o André Figueiredo. Agora, o credencial dele são 14 anos no Atlético Mineiro, que é um gigante do futebol brasileiro.
Eu acho que ninguém fica enganando por 14 anos no mesmo clube. Ele tem uma boa credencial, mas vamos torcer para que faça um bom trabalho aqui na Chapecoense. Ele fazendo um bom trabalho é para o bem do clube. Boa sorte e sucesso para ele. E boa sorte e sucesso também para o Vlamir, ex-goleiro da Chapecoense, que eu conheço desde 87, quando foi goleiro da Chapecoense, daquele timaço do Carlos Froner, que é o novo preparador de goleiros da Chapecoense. Um abraço para o Vlamir. Também vamos torcer para que ele tenha muito sucesso agora como preparador de goleiros da Chapecoense. E agora, de volta aos gols da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio venceu, goleou o Vitória em Porto Alegre. Douglas foi insistente e abriu o placar. Jailson bateu no canto para fazer o segundo gol do time gaúcho. PP contou com o desvio para fazer o terceiro da equipe da casa. Everton ficou com o rebote e deixou dele. Grêmio 4, Vitória 0. Tá aí, e o Internacional entra em campo hoje às 8 horas da noite, vai enfrentar o Fluminense fora de casa. O Internacional que tem uma novidade, um reforço. O atacante peruano Guerreiro foi apresentado então no Internacional. Aos 34 anos, ele assinou contrato de 3 anos com o Colorado das Glórias. E tá aí o nosso cinegrafista Jair Correia comemorando. Como a gente fala muito por aqui, o Guerreiro tá chegando lá em Porto Alegre como a cerejinha do bolo desse elenco do Internacional, que se vencer hoje à noite o Fluminense chega à 3ª colocação na tabela de classificação. E vamos dar uma passadinha agora pelos outros resultados da rodada. Teve vitória do Flamengo, vitória do Palmeiras, vitória do líder São Paulo. Olha só. Everton cruzou e Diego Souza marcou o primeiro gol do São Paulo. Nenê ajeitou e bateu, aumentando a vantagem. Marlone cobrou falta, a bola desviou em Trellis e entrou. No contra-ataque, Magrão defendeu o primeiro chute de Trellis, que tentou de novo e marcou. 4º gol do São Paulo. O time paulista lidera com 38 pontos, um a mais que o Flamengo. Depois da derrota, o técnico do Sport, Claudinei Oliveira, pediu demissão. Aos 23 minutos, com assistência de Everton Ribeiro, do meio da área, o ceifador acabou com o jejum de gols e fez a alegria da torcida rubro-negra. Diego Alves ainda fez uma defesa milagrosa para garantir o resultado. Final, Flamengo 1, Cruzeiro 0. Na estreia de Filipão em casa, 30 mil torcedores e um jogo equilibrado. Até o belo passe de Lucas Lima para Johan cabecear na trave. O rebote foi de Daverson, que também de cabeça fez o gol da vitória do Palmeiras. O Atlético Mineiro começou ganhando do Santos. Gol de Elias. Gabigol bateu de primeira e empatou o jogo. Mas Ricardo Oliveira recolocou o time mineiro na frente. E ainda fez o terceiro do Galo. Atlético 3, Santos 1 no Independência. O Santos encerrou a rodada na zona do rebaixamento. O Botafogo enfrentou o Paraná em Curitiba e saiu na frente na cobrança de pênalti de Rodrigo Lindoso. O Paraná empatou aos 51 minutos do segundo tempo. Alex Santana chutou e a bola desviou em Igor Rabelo. O jogo terminou empatado em 1-1. O Paraná está na lanterna do Brasileirão. Tá aí, com esses resultados então da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, vamos ver como fica a tabela de classificação, que tem o São Paulo, o time paulista, como líder, 38 pontos conquistados. O Flamengo é vice-líder com 37, o Grêmio é o terceiro colocado com 33, mas se o Internacional vencer hoje à noite, ele ocupa a 3ª posição. O Atlético Mineiro é o 5º com 30 pontos, mesma pontuação que o Palmeiras. O Corinthians é o 7º com 26 pontos, Cruzeiro tem 25 pontos conquistados na 8ª posição. O Fluminense tem 22 pontos, está na 9ª posição, mesma pontuação que o Botafogo, que é o 10º. Aí na segunda parte da tabela, na 11ª colocação, América Mineiro com 21 pontos, mesma pontuação que o Bahia e que a Chapecoense. A Chape, 13ª colocada com 21 pontos conquistados, um a mais que o Sport, que está na 14ª colocação. Vasco e Vitória, na 15ª e 16ª posição, tem 19 pontos cada um. O Santos está na zona do rebaixamento, é o 17º com 18 pontos, o Ceará tem 16, o Atlético Paranaense 15 e o Lanterninha Paraná tem 14 pontos conquistados até aqui no Campeonato Brasileiro.
E do Brasileirão Série A, a gente vai para o Catarinense Série B, porque em Blumenau o Metropolitano saiu na frente do Camboriú no jogo de ida da semifinal, gente. E também teve outro jogo, viu? No jogo da semifinal também, o Marcílio Dias venceu de virada o Fluminense. O Fluminense de Joinville, depois de um começo de jogo bem difícil de assistir, acabou abrindo o placar na falha do Christopher, goleiro do Marcílio Dias, isso já no finalzinho do primeiro tempo. Mas depois do intervalo, o técnico Vaguinho Dias mexeu, fez as substituições necessárias e o Marcílio Dias foi para cima do Flu aqui na arena. Logo no comecinho do segundo tempo, o Abner, numa bonita jogada, fez o gol de empate do Marinheiro, deixando tudo igual. Na sequência de jogo, o Marcílio também trabalhando a bola, tocando bem a bola, buscou a virada com o Wilson Júnior. E quando o jogo já caminhava para o fim, o centroavante Sabiá tratou de colocar números finais no jogo. Fluminense de Joinville 1, Marcílio Dias 3. Tá aí um dos jogos, e no outro jogo, o Camboriú do nosso Mauro Ovelha perdeu em Blumenau para o Metropolitano por 2-0, tem que vencer agora por 2 gols em casa para poder subir também com o Camboriú, mas está em aberto ainda, né, esse confronto entre Camboriú e Metropolitano. A gente sempre